Olá, meu nome é Francis e neste vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre a ayahuasca, né? Tanto como ela é feita, seus princípios ativos e um pouco do que ela é, um pouco da sua legislação, dos efeitos que ela traz para as pessoas. Vou falar também sobre as restrições e as recomendações do grupo Lua Prateada, que é o espaço ao qual eu pertenço, né? Este vídeo é direcionado principalmente para as pessoas que ainda não experienciaram a ayahuasca, né? Então, o que eu pretendo aqui é trazer um pouco daquilo que a pessoa precisa saber para estar mais conectada ao espaço, né? Para ela verificar se realmente ela deseja consagrar essa bebida, né? Seja onde for, tanto no grupo Lua Prateada como em outros grupos, né? E para trazer um pouco mais de esclarecimento sobre alguns pontos que nem sempre são ditos, né? Então eu vou falar um pouco do que eu sei, não estou com nada anotado, vou falar simplesmente as coisas que eu acredito que são necessárias e espero que você receba essas informações da melhor forma possível, né? Que isso te ajude, te auxilie e que você consiga compreender melhor e tirar algumas dúvidas. Caso, depois de eu falar esse vídeo, você tiver alguma dúvida, ou você pode falar comigo diretamente, né, aqui na nossa casa, ou você pode deixar os seus comentários no vídeo, que eu vou deixar esse vídeo no YouTube também. A ayahuasca é uma bebida ancestral, né? Não se sabe há quanto tempo a humanidade conhece essa bebida. Não se sabe há quanto tempo a humanidade consagra, toma, bebe essa bebida. Não se sabe quem descobriu, como que foram unidas duas plantas que nascem, crescem, né, de formas totalmente diferentes. A primeira que eu vou falar é a chacrona, que seria a Psychotria viridis ou Psychotria viridis, eu não tenho muita certeza sobre a pronúncia, que seria a folha, um arbusto, né? Um arbusto que ele nasce aqui na região amazônica, né? E desse arbusto são retiradas as folhas para fazer essa bebida. A outra planta que não nasce nem próximo, né, que nós chamamos de jagube, que seria o Banisteriopsis caapi, também conhecido por própria ayahuasca em algumas tribos, né? Ele é um cipó e não nasce próximo à chacrona. Bem, se juntam essas duas plantas, o cipó ele é batido e macerado, uma espécie de triturado, né? Até que ele se torne uma espécie de fios, né? Bem finos, uma espécie de palha, né? E é colocado numa panela. Tanto a chacrona quanto o jagube, depois desse processo de maceração, a chacrona é lavada, né? E são colocados nas panelas. São intercaladas as partes de jagube e de chacrona, né? Dependendo da receita que a pessoa for seguir. É colocado água e então fervido em temperaturas altíssimas, né? E depois dessa fervura é retirado esse material e é colocado novamente o líquido proveniente dessa fervura numa nova panela com um novo material por determinadas quantidades de vezes, até que esse material seja apurado suficientemente para atingir o grau de ser ayahuasca, dependendo do grau em que a pessoa trabalha, que ela acredita, né? Ou que ela pretende experienciar. Essa bebida ela provoca visões. E a grande questão da ayahuasca é justamente essa. A ayahuasca ela te proporciona estados meditativos, estados de ampliação de consciência, estados de visualização de situações pessoais particulares, tanto físicas quanto espirituais. A ayahuasca ela faz com que você enxergue coisas que já aconteceram com você, pessoas que já estiveram com você. Ela faz você enxergar o seu momento presente, onde você está, o que você está fazendo, quem você é. A ayahuasca faz também você enxergar um futuro, né? Faz você enxergar melhor onde você quer estar, como você pode fazer para chegar. E proporcionando tudo isso, a ayahuasca, na verdade, ela proporciona um encontro consigo mesmo. É simples assim. Quando você toma ayahuasca, você vai ter visões. Visões independente do... O que são essas visões, né? Isso é muito perguntado, inclusive. As visões podem ser como um filme que você assiste, só que de uma forma um pouco mais real, né? Você se sente presente naquela situação. Em alguns casos, você pode ver símbolos, né?
e mandalas, né, cores diferentes, que vão te proporcionar entendimentos, né? Entendimentos diferentes, porque são símbolos muitas vezes atribuídos a outros planos, né? A outras dimensões. Então são símbolos que muitas vezes não conseguem ser reproduzidos na terceira dimensão. Dizem também que estamos numa quarta, porque nós temos altura, profundidade, largura e o tempo. Então talvez estejamos numa quarta dimensão. Alguns dizem que estamos somente na terceira dimensão e temos uma experiência na quarta dimensão com o tempo. A mecânica quântica explica várias dimensões, então o que eu estou te falando não é algo espiritual, é algo físico mesmo. Tá? Então se você ficou na dúvida sobre isso, pesquise mecânica quântica. Então você tem experiências com situações diferentes, visões diferentes. Então a ayahuasca faz com que você se encontre, que você consiga sair daqueles problemas, daquelas situações em que você muitas vezes não encontra uma solução. E a solução muitas vezes está dentro de você, né? E inconsciente que você tem dentro de você, o inconsciente, produz muitas respostas. Mas muitas vezes a gente não escuta. Então a ayahuasca te auxilia nesse processo. Ou então, dependendo daquilo que você acredita, as respostas também vêm em forma de entidades, de anjos, né? De santos, né? Visões sobre pessoas já falecidas, né? Então, sobre seres sobrenaturais. E isso pode acontecer com você. Às vezes você pode ser ateu e pode visualizar entidades. Você pode visualizar alienígenas, né? Então a ayahuasca é uma experiência única e muito forte. Você pode ter inclusive sensações. Essas sensações são as mais diversas possíveis. Desde sensações de extrema felicidade, sensações de amor, sensações de completo, né? De estar completo, de ser uma pessoa completa, como você também pode ter uma experiência de quase morte. Você pode se sentir morrendo, você pode sentir que você está fazendo a passagem. Mas tudo isso não é real, digamos assim. As visões podem te trazer a realidade de outros planos, mas não necessariamente que aquilo está acontecendo no momento. Quando você toma ayahuasca, você tem plena consciência de onde você está, quem você é e o que você está fazendo. Você sabe que neste momento você está num salão, que nesse momento você está tomando ayahuasca. Se você quiser ir ao banheiro, você consegue. Às vezes você pode sentir um pouco de tontura, como a experiência é um pouco forte. Sempre vai ter um fiscal, alguém que pode te auxiliar na casa que você for. Aqui no Grupo Lua Prateada nós temos os fiscais, tem eu e minha esposa, né? Que nós podemos auxiliar você em qualquer momento. A ayahuasca, ela também produz, além das sensações, algo que nós chamamos de limpeza. A limpeza são os processos que envolvem tanto físico quanto espiritual. O lado físico seria o que a limpeza? A ayahuasca vai tirar de dentro de você aquelas químicas, né? Aquelas drogas, o alcoolismo, as coisas ruins que você consome, que não fazem bem para você, a ayahuasca vai tentar tirar de você. Né? Isso não é uma questão de crença, porque as pessoas colocam realmente essas coisas para fora. É exatamente aquilo que as pessoas dizem que ocorreu comigo também. Então vamos supor que você tenha bebido durante a semana e tome ayahuasca num trabalho. Né? Pode ocorrer de você colocar para fora as bebidas que você consumiu, as drogas que você consumiu. Então a ayahuasca provoca uma limpeza, né? Uma forma de limpar o seu organismo. Você pode fazer isso por vômito, pela urina, pelas fezes, né? Pelo nariz, pelo choro e pelo suor. Né? Isso fisicamente falando. Algumas pessoas relatam que na hora que elas estão fazendo algum tipo de limpeza, elas compreendem alguns ciclos que elas passaram. Então alguma palavra dita de forma errada, alguma situação em que ela esteve envolvida, ela percebe aquilo saindo dela. Né? Então esses são relatos de pessoas que eu já escutei, que vêm aqui em casa, inclusive relatos meus. Né? Eu também já passei por isso, já vi inclusive palavras minhas que foram ditas saindo junto com a limpeza no momento do vômito. Essa é uma parte muito complexa, porque as pessoas que nunca passaram por essa experiência temem o vomitar. Né? É normal você temer vomitar, porque na nossa sociedade a gente vomita em situações muito extremas, né? Situações que comeu algo estragado, ou então que você bebeu demais, né? E na realidade a ayahuasca é o contrário. Você dá graças a Deus por estar vomitando.
Porque você percebe que aquilo que está sendo colocado para fora é uma coisa ruim para você. E não é o mesmo vômito que você sente quando você bebe ou quando você come alguma coisa estragada, né? É um vômito que você vê que está te ajudando. Muitas vezes quando você está passando mal, você vomita e é ruim, né? Aquela sensação, aquela dor e tudo mais. Agora, com a ayahuasca é diferente. Você não vai sentir essa dor, você não será... Esse vômito não é atribuído a coisas ruins. Você vai ver que ele te faz bem, que te auxilia. Então tudo isso pode acontecer, né? Então durante o trabalho é bom que você saiba que dependendo do local que você estiver, aqui em casa por exemplo, os trabalhos são de 4, 6, 8, em alguns lugares até 12 horas, né? E nesse período que você vai ficar sob efeito da ayahuasca, você pode ter várias limpezas, né? Então aqui em casa nós damos um saquinho para a pessoa, damos um pouco de papel higiênico e nós recomendamos que a pessoa faça a limpeza no momento que ela achar necessário, ou no saquinho ou no banheiro, né? E assim que a pessoa termina de usar o saquinho, ou eu, minha esposa, ou alguns fiscais, vai até a pessoa com delicadeza, com jeitinho, pega o saquinho cheio e dá um saquinho novo, para caso você precise novamente, né? É bem tranquilo essa questão. Na realidade, depois que você passa pela limpeza, você percebe que tudo aquilo que você tinha medo não faz sentido, tá? É convencional, é algo que todas as pessoas passam em algum momento consagrando a ayahuasca. Sobre a questão do que precisa para que você possa tomar a ayahuasca, né? Quais são as restrições para tomar a ayahuasca? As restrições são as seguintes. Se você toma algum remédio, né, que é tarja preta, algum remédio que você utilize, que seu psiquiatra ou seu psicólogo te recomendou, é interessante você falar para o responsável pelo trabalho, porque alguns remédios são incompatíveis com a ayahuasca, porque eles vão provocar em você justamente ou um aumento do efeito daquele remédio, porque aquele remédio algumas vezes eles têm o mesmo princípio ativo, e outras vezes eles não proporcionam um aumento do remédio, outras vezes eles anulam o efeito e pode atrapalhar o seu tratamento, entendeu? Então é interessante que toda vez que você tomar algum remédio controlado, que você avise o responsável do trabalho. Se você tiver alguma doença pré-existente, é importante avisar também. Nós aqui no Lua Prateada usamos a ficha de anamnese. Na ficha de anamnese você pode preencher e colocar as doenças e aquilo que você toma, o remédio que você toma, inclusive as drogas, caso você tome, para que eu analise, ou minha esposa analise, e nós vejamos realmente quais remédios que podem e quais que não podem. Provavelmente na descrição do vídeo no YouTube eu vou colocar uma lista de alguns dos remédios que podem e que não podem, né? Vou colocar também a regra que o CONAD estipula, né? Qual seria a legislação quanto a isso. Se você tem pressão alta, é legal você também avisar. Se você tem algum problema intestinal, é legal que você avise. Se você tem algum problema de surto psiquiátrico, psicótico, né, no caso, surto psicótico, é legal que você avise. Qualquer problema psiquiátrico é importante avisar, mesmo que sejam problemas pequenos. Porque, infelizmente, a medicina convencional, a medicina da cidade, utiliza-se muitos remédios, às vezes para problemas pequenos, mas remédios fortíssimos. Remédios com princípios ativos que não te fazem tão bem. E aí, nesse caso, o que a gente recomenda? A pessoa quer tomar ayahuasca, mas está tomando um remédio que não pode. A gente recomenda que você entre em contato com o seu médico. E diga para ele, olha, eu quero tomar ayahuasca, né, e preciso que você troque esse remédio. A partir daí, o médico vai dizer se você pode tomar ayahuasca ou não. A partir daí, o médico vai saber se você pode trocar o remédio ou não, né? Então vai ficar dependendo do seu tratamento. Então, basicamente, as restrições para tomar ayahuasca são pessoas que têm algum problema pré-existente, doenças específicas. Agora, existem outras doenças que a pessoa pode tomar ayahuasca, né? Então tudo é uma questão de conversar com o dirigente do trabalho e dar uma pesquisada nos links que eu vou deixar abaixo. Sobre as recomendações aqui do Grupo Lua Prateada. A gente recomenda que a pessoa evite, durante 3 dias antes de tomar ayahuasca, evite, né, tomar bebidas alcoólicas, que evite usar drogas, qualquer que seja o tipo, né? E que evite experiências muito pesadas nesse tempo, inclusive alimentação muito pesada, feijoada,
churrasco, né? Bacon, né? Principalmente coisas de origem animal que a pessoa evite. Porque muitas vezes na hora que você vai fazer a limpeza, é, você pode ter um pouco de dificuldade, né? E também porque quanto menos você tiver química no seu estômago, menos limpeza você vai fazer, né? Quanto menos coisas ruins, digamos assim, no seu estômago, melhor o trabalho vai ser. Você vai absorver a ayahuasca com mais facilidade e você não vai colocar essas coisas para fora que muitas vezes você precisa colocar. Então evite nesses 3 dias consumir alimentos gordurosos, apimentados. A pimenta é muito complicada também, tá? De preferência que você se abstenha mesmo de carne, né? Dessa forma, se possível, né? Não é uma regra, você não... Ai meu Deus, eu preciso parar de comer carne, eu como carne todos os dias. Ai meu Deus, eu não consigo parar de usar drogas, eu não consigo parar de beber. No dia do trabalho, pelo menos, é recomendado que você não beba, né? É recomendado que você não utilize drogas, né? E se você as tem utilizado, eu peço que você diga para o dirigente do trabalho também, porque cada caso é caso, né? Tem pessoas às vezes que a gente consegue entender que estão passando uma situação, que estão necessitando sim tomar ayahuasca, então a gente vai fazendo um tratamento com essa pessoa, né? Desde que ela nos diga, nos informe e esteja disposta a tal, né? Então não pode, alguns medicamentos e algumas drogas também são incompatíveis com a ayahuasca. Então é legal que você nos diga, né, no momento em que você for preencher a ficha de anamnese, seja na nossa casa ou em outra casa. Aqui nós também fazemos uma entrevista. Então uma das recomendações é que você chegue 1 hora antes, ao menos, do trabalho, né, do horário marcado, para que você se arrume, preencha a ficha, faça entrevista, converse comigo ou com a minha esposa, né, ou com o dirigente do trabalho que você vai. Inclusive para que você também já se centre um pouquinho, para que você conheça um pouco o lugar, veja onde você vai sentar, para que você medite um pouco sobre aquilo que você foi buscar, né? A questão de saber o que você quer, muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente toma ayahuasca por curiosidade, toma ayahuasca porque fez bem para um amigo, né? E nós não condenamos essa prática. Só que é legal que você analise um pouquinho alguns motivos, né? Qual o motivo de você estar ali, né? Algumas pessoas vão em busca de alguma coisa, outras não. Outras estão em busca da descoberta, mas não deixa de ser uma busca, né? Então, todas as pessoas são bem-vindas, desde que elas sigam, estejam encaixadas nesses parâmetros, né, que eu falei anteriormente. Nos trabalhos aqui na nossa casa e nos trabalhos xamânicos, geralmente, não em todas as casas, você deve se informar na casa que você for participar, o trabalho é praticamente meditativo, né? Por que meditativo? Você inicia seu trabalho ou sentado numa cadeira ou sentado no colchonete, aqui na nossa casa. Em outros lugares você pode começar deitado, depende do que a casa for te pedir. Você toma ayahuasca e depois de mais ou menos meia hora ela começa a produzir o efeito no seu organismo, né? Então, a partir desse momento, você pode deitar aqui na nossa casa, né? Ou você siga as instruções do trabalho. Mas você tomando ayahuasca, de 1 em 1 hora, basicamente, as pessoas nas casas costumam oferecer, né, mais um cálice de ayahuasca, né? Em alguns lugares é aberto, em outros lugares não. Então se informe que é legal. Aqui na nossa casa nós oferecemos primeiro cálice, né? Depois do primeiro cálice a gente oferece o segundo depois da primeira hora e na segunda hora. Dependendo do tamanho do trabalho, a gente deixa aberto depois da primeira hora para quem quiser tomar mais ayahuasca, sentir de tomar mais ayahuasca. O trabalho é de olhos fechados, né? Então, quando você vai no trabalho com ayahuasca, no contexto xamânico, você não vai para bailar, você não vai para ver o trabalho dos outros, você não vai para conhecer. Se você vai no trabalho xamânico, você vai para tomar ayahuasca. Se a casa trabalha com ayahuasca, a casa não vai permitir que você fique de ouvinte. Aqui em casa, pelo menos, a gente não permite. Ninguém que não consagre ayahuasca no dia do ritual, do trabalho, vai poder estar presente. Então você não pode ir acompanhar um amigo seu. Sabe por quê? Por causa de todas essas coisas que eu falei. Você vai ver pessoas fazendo limpeza, você vai ver pessoas em processos meditativos ampliados de consciência. Alguns processos são um pouco mais difíceis do que outros. Então, quando você não está sob o efeito da ayahuasca, você não consegue compreender. E se você nunca tomou
e quer ver só a primeira vez como isso funciona sem ter tomado, é muito mais difícil. Ninguém a gente deixa ficar no trabalho sem tomar ayahuasca. A maioria das casas também faz assim. Então, quando você vai para tomar ayahuasca, você vai ter que ficar por aquele tempo estipulado. E esse tempo estipulado é de olhos e boca fechada. Nossa, eu vou ficar parado no mundo? Não, porque você vai estar visualizando as coisas. Você vai estar escutando músicas que vão tocar no trabalho, músicas lindas e maravilhosas, de várias religiões ou não, às vezes músicas populares, músicas instrumentais, né? Músicas relacionadas a tema, mensagens, meditações, depende da temática do trabalho também. Aqui em casa nós colocamos vários tipos de música diferentes, tanto estilos musicais como religiões diferentes, né? Num mesmo trabalho. Às vezes um próprio trabalho, digamos assim, um trabalho ligado à linha do Oriente, pode ter músicas indígenas, pode ter músicas evangélicas, pode ter músicas de umbanda. Então tudo vai depender da linha e do que a gente sente na hora de montar o trabalho, né? Muitas casas funcionam assim também. Aqui nós também tocamos ao vivo em alguns momentos. Não é só o som mecânico, né? O som eletrônico do computador. Nós tocamos ao vivo também em alguns momentos. Então, na hora dos momentos de tocarmos ao vivo, em determinados trabalhos, a gente diz para as pessoas trazerem seus instrumentos e tocarem conosco. Em outros trabalhos, não. Em outros trabalhos é só para você experienciar as músicas que nós apresentamos, né? Enfim, então durante o tempo do trabalho você vai ficar de olhos fechados, você vai ficar só escutando e se conectando dentro de você com aquilo que você foi buscar. Então, é difícil você pensar que você consegue, por exemplo, ficar 4 horas em silêncio, de olhos fechados. E você não vai ficar mesmo. Em alguns momentos, você vai abrir a boca para pedir o essencial. Por exemplo, dá um pouco de papel higiênico, traz um copo de água. Na hora de ir ao banheiro, você vai abrir seus olhos, vai andar até o banheiro e vai voltar. Se você de repente quiser buscar água, você abre seus olhos, vai até o bebedouro, enche um copo d'água, bebe a água, volta até seu lugar e fecha os olhos, né? E por que fechar os olhos? Para que você conecte-se consigo mesmo. De olhos abertos, você não vai ter a mesma visão que você teria de olhos fechados. Porque de olhos abertos, o seu cérebro vai ficar trabalhando. Ele vai ficar computando todas as situações ao seu redor. E isso vai atrapalhar a sua busca e a busca do outro. Porque ninguém gosta que o outro fique olhando, né, para si, para o outro. Quando tem alguém olhando para a gente sente um pouco mal mesmo, já no dia a dia, né? Se você está num ônibus e alguém te olha da rua, você fica um pouco constrangido, né? Se você está numa sala de aula e alguém fica te olhando lá, enquanto você está estudando, fazendo uma prova, fica difícil. Então, num trabalho com a ayahuasca, você está com toda a consciência ampliada, todos os sentimentos ampliados. E aí alguém fica te olhando, fica difícil, atrapalha mesmo. Então é por isso que a gente recomenda os olhos fechados, né? Não existe nenhuma religião na nossa casa, né? Nós não seguimos nenhuma religião. Nossa grande religião é o amor, é a caridade, né? É a intuição, é o grande espírito que nos guia. Esse grande espírito tem vários nomes em várias religiões diferentes, né? Ele é Deus, ele é Buda, ele é Krishna, né? Então, para nós, Deus é um só, que é todos esses deuses, né? Deus, ele abrange todas as religiões. Então, aqui em casa, nós temos trabalhos diferenciados, seguindo várias egrégoras diferentes. E também respeitamos a crença de não haver nada. Tem pessoas que são ateus, que vêm e tomam ayahuasca também. Isso não é um problema. Porque na realidade, quando você diz que não crê em nada, realmente você não crê em nada, mas você está buscando cientificamente respostas para alguma coisa. Então isso também pode te auxiliar para que você consiga visualizar um pouco melhor quem você é e o que o universo te proporciona. Então é uma experiência que abrange todas as áreas, né? Tanto a área da razão como a área da intuição, a área científica e a área do espiritual, né? Porque houve um momento na humanidade em que a ciência e a espiritualidade eram uma coisa só. Foi com o passar do tempo que a humanidade resolveu separar as duas coisas, né? Então começou a haver uma guerra entre a ciência e a espiritualidade, quando na realidade as duas buscam a mesma coisa, que é o entendimento sobre tudo isso, só que de formas diferentes. Então tudo isso deve ser respeitado. E é assim que nós acreditamos na nossa casa.
Bem, além de você passar essas horas, não pode ir embora antes do trabalho terminar. Ah, mas eu deixei o ferro ligado, eu deixei a minha mãe em casa sozinha, eu preciso ir trabalhar. Então, antes do trabalho, você vai ver o horário que começa e o horário que termina o trabalho e irá ou não a esse trabalho. Durante o trabalho, depois que se inicia o trabalho, você não pode sair do trabalho. Sabe por quê? Quando você toma ayahuasca, você vai ter aquela experiência com o seu inconsciente ou com o seu espírito, né? E onde fica o cérebro? Onde fica seu lado racional? Então, nesse momento, nesse momento que nós estamos aqui agora, que a gente está conversando aqui, você está agindo com o seu cérebro, assim como eu. Claro que nós temos nosso espírito e nossa intuição e nosso inconsciente. Mas no momento nós estamos utilizando a razão como ferramenta para nos comunicarmos. E digamos o seguinte, você utiliza 100% praticamente da sua vida, 99% da sua vida, o cérebro para fazer tudo. Para você pensar, para você assistir vídeos, para você se comunicar, para você resolver problemas matemáticos. Para você entender as outras pessoas, você utiliza o cérebro para tomar as decisões da sua vida. E quando você toma ayahuasca, você desperta. Porque o cérebro ele é um órgão. O cérebro ele não é você. Você está aí dentro. Eu estou aqui dentro. Mas o meu cérebro não sou eu. O cérebro é uma ferramenta que eu tenho para desenvolver que me auxilia nesse mundo físico em que nós estamos. Então o cérebro não é você. Existe algo além de você, que são suas emoções, é o seu inconsciente. Então o que ocorre? O cérebro não vai gostar de que desperte em você o seu verdadeiro eu. E o cérebro gosta de tomar conta, ele se considera o senhor de tudo, ele se considera o senhor de você. Ele acredita que tudo que você faz é por causa dele, é o ego, né? O cérebro, ele acredita que é dono disso tudo, de todo o seu corpo, de toda a sua arte, de toda a sua física, de todo o seu amor. O cérebro acredita que ele pode ganhar até o seu amor por outra pessoa. Só que aí o que acontece na vida? Quando você deixa o cérebro te levar para você escolher um parceiro na sua vida, o que acontece? Você erra. Você toma uma atitude física, uma atitude ligada às coisas da matéria, né? E aí quando você toma essa atitude, você erra. Porque ninguém consegue ficar com uma pessoa, materialmente falando, pro resto da vida, que sentir amor por ela. Alguma coisa errada vai acontecer. Agora, quando você escolhe o seu lado amoroso, o lado da paixão, o lado da emoção, para te guiar no relacionamento, as coisas fluem muito melhores, assim. Você pode ter alguns momentos difíceis? Pode. Mas vai valer a pena. Porque você vai sentir que fez a coisa certa. E é esse sentir que tem que te guiar. E o cérebro não gosta disso. Quantas vezes que o cérebro não reclama quando você toma uma atitude relacionada ao amor, como num relacionamento? Como o cérebro não fala, meu Deus, esse cara está fazendo isso desse jeito de novo comigo? Por quê? Por que essa menina está fazendo isso comigo de novo? Poxa, eu podia estar tão rico, eu podia ter feito tantas coisas diferentes da minha vida e eu estou aqui nesse relacionamento. Ah, esse relacionamento é destrutivo. E não é. E não é. Porque se você lembrar das coisas positivas que é o relacionamento, do amor que você tem, você vê que é o ego. Que é o ego querendo tomar conta de novo, né? Isso no dia a dia. Agora, quando você toma ayahuasca, tudo isso aflora de você muito mais intensamente. O amor, o carinho, quem você é realmente aflora. E aí o cérebro não gosta. Então ele vai inventar desculpas. Olha, agora que você tomou ayahuasca, você deve voltar para sua casa, porque sua mãe está morrendo. Aí ele te dá essa informação e você entra em desespero. O que ocorre? Não pode ir embora antes de terminar o trabalho, porque você precisa se concentrar. Então, se quando começa o trabalho, você diz que vai ficar, você tem que ter certeza disso. Então, nós somos responsáveis por você. Quando você vem aqui e preenche uma ficha de anamnese, você está dizendo que vai ficar o tempo necessário do trabalho. Você me diz tudo aquilo que você tem relacionado a doenças e diz que você está interessado em tomar ayahuasca e vai ficar. Então, quando eu te dou um copo de ayahuasca e você concordou em ficar no trabalho, eu tenho responsabilidade sobre você. Sabe por quê? Porque você nunca fez isso antes. Você não sabe como é, né? Então eu tenho muita responsabilidade de te auxiliar.
de não deixar que você se machuque ou de que alguém machuque você. Porque você vai estar sensível, você vai estar aberto e vai estar com a consciência diferente daquela que você conhece. Mas seu cérebro pode te dizer que você está bem. Ele te dá aquela informação, não, você está bem, fique tranquilo, está tudo certo, e não está. Você ainda está passando pelo processo da ayahuasca. Então, por exemplo, se você vai ficar num trabalho de 4 horas aqui no grupo Lua Prateada, você vai ficar 4 horas, né? E em nenhum caso a gente deixa as pessoas irem embora, né? Porque é muita responsabilidade deixar uma pessoa vir à nossa casa, tomar a ayahuasca, ir embora, simplesmente, e acontecer alguma coisa com ela. Nós não queremos que isso ocorra, né? Nós prezamos por você e nós prezamos pela ayahuasca também. Então, é isso. Esteja disposto a ficar o tempo do trabalho. Caso não esteja disposto, melhor que não venha. Essa é a grande realidade. Então, não só no grupo Lua Prateada, como em qualquer outro lugar que você for tomar ayahuasca, a partir do momento que você consagrar a ayahuasca, que você tomar a ayahuasca, que alguém te der um cálice de ayahuasca, essa pessoa é responsável por você. Então, aqui em casa, eu me sinto responsável por você, legalmente eu sou responsável por você, então você tem que permanecer o tempo do trabalho, né? Então, se você quer vir para o trabalho, para o ritual com a ayahuasca, você deve se informar sobre o horário, a quantidade de tempo, por exemplo, são 4, 6, 8 horas, né, de trabalho, e tem que estar disposto a ficar até o final. Caso não esteja, não venha. É simples assim. Ah, mas eu quero ficar só 2 horas. Não pode, porque 2 horas não deu nem tempo para a ayahuasca que você vai tomar, né? Além de tudo, além dos processos que a ayahuasca traz, nós também calculamos o tempo que cada ayahuasca, mais ou menos, age no organismo. Então, como eu te disse, meia hora é o tempo que ela começa a atuar no seu organismo. E existem pessoas que com o cálice de ayahuasca ficam até 6, 8 horas em trabalho. Não igual ao início, mas ainda ficam no estado meditativo no final. Então é importante que você respeite esse tempo, mesmo que você ache que não é necessário. Porque é necessário. Essa é a verdade. Quem dá ayahuasca para as pessoas sabe que é necessário. Quem já tomou ayahuasca pode falar que realmente é necessário aguardar esse tempo. Então, quando você tomar ayahuasca, se entregue. Espere as coisas acontecer? Não. Simplesmente vá sem expectativa alguma. É impossível você não ter nenhuma expectativa? Claro que é impossível. Você vai ter uma expectativa, uma coisa que você nunca fez, nunca tomou. Mas evite pensar, eu quero que aconteça isso. Eu quero que visualizar aquilo. Não, você não vai ver o que você quer. Você não vai passar a experiência que você quer. Você vai passar a experiência que você precisa passar. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho um objetivo e eu gostaria de ver alguma pessoa que morreu. Isso não vai acontecer provavelmente. Não vai acontecer provavelmente. Porque não é você que manda. Quem manda é o plano espiritual, é o seu inconsciente, é o seu coração. E muitas vezes o que você precisa ver não é aquilo que você quer, né? E para que você veja aquilo que você quer, muitas vezes é um estudo, muitas vezes você vai ter que aprender alguma coisa antes de chegar no seu objetivo. Então, às vezes a pessoa pensa, vou tomar ayahuasca uma vez na minha vida e já vou resolver todos os meus problemas. Não. Existem casos que isso pode ocorrer sim. A pessoa vem, toma uma vez, se descobre como ela mesma e vai embora, nunca mais toma ayahuasca. Existem casos? Existem. Existem casos das pessoas tomarem ayahuasca há 30, 40 anos e não terem a consciência de quem elas são? Existe. Existem casos, inclusive, de pessoas que tomam ayahuasca por mais tempo e não melhoraram, pioraram. Sim, existem esses casos. Mas por quê? Porque a pessoa não abre o seu coração. Porque a pessoa continua ainda querendo ser aquilo que ela não deve ser, né? Ela continua querendo cometer os mesmos erros. Então, não adianta só tomar ayahuasca. A ayahuasca, ela está aí para te auxiliar, é uma ferramenta. Então, com o mesmo martelo que você prega um prego, você pode quebrar uma janela, tá? Então, a ayahuasca é uma ferramenta, ela te propicia uma situação, né, a qual você pode melhorar, a qual você pode mudar. Inclusive, algumas pessoas dizem que a ayahuasca cura. Ela pode curar. Pode curar sim, mas ela não cura todas as pessoas, porque nem todas as pessoas precisam ser curadas, né? O mestre Irineu já dizia que a ayahuasca pode curar tudo, desde que não seja algo como algo já decidido por Deus. Eu não me lembro a palavra especificamente, né? Algo já decidido, né? A ayahuasca vai curar minhas pernas, mestre. Cura?
Cura? A ayahuasca só não cura a sentença. E se ela foi proferida por aquele lá de cima, ele só pode dar para a senhora compreensão e conformação. É que eu tenho medo de morrer e deixar a Ritinha sozinha. Ela não tem mais ninguém, só tem eu. Eu fico pensando que eu não vou viver muito. Eu estou me acabando. Eu vou trazer o ayahuasca para a senhora. Daqui 3 dias eu venho. 3 dias? Não pode ser agora? A senhora tem que se preparar. Tem que ficar 3 dias sem álcool, sem homem e sem comer comida gordurosa. Porque se você tem que passar por aquela doença nessa vida, você vai passar, né? O que a ayahuasca pode fazer para você é te dar consciência dos motivos aos quais você está tendo aquela doença. Quais seriam os aprendizados que você tem que ter com aquela doença, né? Ai, mas eu queria que meu marido voltasse para mim. A ayahuasca não vai fazer seu marido voltar. A ayahuasca vai fazer com que você entenda por que seu marido foi embora ou como você pode fazê-lo voltar. Mas você que vai ter que tomar atitude, você que vai ter que tomar ação. Ela não vai trazer as coisas para você de bandeja, de mão dada. Você vai visualizar como fazer as coisas, como ter essa cura e como melhorar. É assim. É assim que trabalha a espiritualidade, é assim que trabalha o inconsciente e é assim que trabalha a ciência. Porque sem a ação não tem reação. Você precisa fazer alguma coisa para que você obtenha alguma coisa. Então, a ayahuasca é um processo meditativo. Então você vai, toma ayahuasca, e aí você vai sentir como sente um yogi que fica lá na montanha 1 mês meditando, né? E aí quando ele volta, um monge, por exemplo, fica lá meditando 1 mês, e aí quando ele volta ele teve alguma visualização, viu coisas diferentes, tal, fez uma jornada de busca do seu eu interior, né? É isso que a ayahuasca faz. E aí quando ele desce da montanha, alguma coisa ele vai ter que fazer para que isso mude. Ele não vai poder continuar tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas coisas, né? E nem fazendo os mesmos ciclos. Porque se você quer uma mudança na sua vida, você vai ter que mudar alguma coisa, com ou sem a ayahuasca. Agora, se você não consegue enxergar o que precisa mudar, a ayahuasca pode te ajudar. Pode porque não quer dizer que ela vá te ajudar. Não quer dizer que ela seja aquilo que você está buscando, né? Então a ayahuasca pode te mostrar coisas, a ayahuasca pode te auxiliar, tá? Então ninguém pode garantir para você que a ayahuasca vá fazer alguma coisa. Ela pode te ajudar, tá? Então evite as expectativas, porque para cada um é diferente, né? Então voltando um pouco às questões das restrições, né? Das restrições não, de como funcionam os trabalhos aqui. Então você tem que ficar o período, são olhos fechados, né? Prestar atenção na música é essencial, é uma recomendação muito positiva. Porque quando você prestar atenção na música, você consegue, digamos assim, enganar um pouco o seu cérebro, deixá-lo anestesiado, digamos assim. Você prestando atenção na música, a música além de ser uma forma de você caminhar, de conseguir visualizar os lugares onde você deve ir, também faz com que seu cérebro fique ali na música. Ele vai prestando atenção nas melodias, nas coisas bonitas que estão tocando, nas frases, nas palavras, né? E aí ele se embola todo ali e você vai embora. O seu eu interior vai embora, vai para onde tem que ir. Deixa seu cérebro aqui com o seu corpo e com o ego e vai embora. Vai experienciar aquilo que você precisa experienciar. Aí você fala para mim, mas como assim? Não tem como explicar. A ayahuasca é algo inexplicável. As pessoas quando tentam explicar o que é a ayahuasca, elas são redundantes, é o que eu estou fazendo agora. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem outras coisas envolvendo o tomar ayahuasca, o beber ayahuasca, que são necessárias serem ditas, que eu também estou dizendo nesse processo. O que eu vi não é o que você vai ver, o que eu sinto não é o que você vai sentir, então esteja pronto para uma coisa única. É por isso que você tem que ter certeza de que você quer tomar ayahuasca. Não vá tomar ayahuasca só por tomar ayahuasca. Toma ayahuasca porque você tem certeza, você já está buscando, é uma busca, né? Ela vai mudar a sua vida. Por que ela vai mudar a sua vida? Depois que você tomar ayahuasca, que você tiver essa experiência, as coisas serão diferentes. A maneira como você vai enxergar o mundo vai ser diferente. Então esteja pronto para isso também. Não é muito fácil, depois que você toma ayahuasca, enxergar o que você é, quem você é. Nós muitas vezes achamos que somos melhores do que somos. Muitas vezes nós temos a prepotência
de acharmos que somos um umbigo, o centro do mundo, tudo gira ao nosso redor, somos o Deus Sol, né? E não é bem por aí. Não é bem por aí. O universo é gigantesco, tem muitas coisas no universo, existem muitas pessoas nesse mundo e somos todos iguais, somos todos irmãos, né? E cada um tem aptidão ou desenvolveu determinadas ferramentas diferentes. Então você e eu somos a mesma coisa, somos a mesma pessoa, só que com visões diferentes. Somos o mesmo espírito visualizando coisas diferentes, tendo experiências diferentes. Nós somos iguais. A natureza que nos criou é a mesma, né? Então, às vezes nós tomamos decisões erradas, às vezes agimos com preconceito, né, com algumas pessoas, às vezes nós julgamos as pessoas. Então, tudo isso vem à tona na hora que você toma ayahuasca. Então, esteja pronto para ver algo que você não quer também. É uma realidade. Esteja pronto para ver o que você quer, esteja pronto para ver o que você não quer, e entenda que nem tudo aquilo que você acha bom realmente é, e nem você. Essa é a parte mais interessante de você expandir a consciência, né? É você ter essa visualização de quem você é, tá? O que nós recomendamos também trazer? Trazer uma muda de roupas, porque às vezes acidentes acontecem, né? É legal que você traga uma muda de roupa, não quer dizer que aconteça com todo mundo, mas é legal trazer. Também porque você vai passar aqui um tempo, né? E quando você acordar, às vezes você não quer que o mundo te veja amassado depois de dormir, né? Então traga uma muda de roupas, uma camisa pelo menos, uma blusa para que você se troque, né? Uma roupa íntima, caso você ache necessário. Não pode tomar banho aqui, porque é muita gente que vem, então não teria água suficiente. No bairro que nós temos aqui o nosso grupo, o Grupo Lua Prateado, sofre com a restrição de água porque aqui é periferia, né? Então nós temos muito problema com água aqui. Então infelizmente não dá para todos tomarem banho. Aqui na nossa casa nós não separamos as pessoas por opção, identidade ou escolha sexual, tá? Então quando você vier aqui, tem 4 banheiros, né, na nossa casa, e os 4 banheiros são comum de 2, digamos assim, ou de 10. Os banheiros que nós temos aqui são para todas as pessoas que desejam utilizar. Então, se você é homem ou mulher, não tem um banheiro separado para você. Se você tem alguma opção sexual diferente, também não tem um banheiro separado para você. Os banheiros são todos iguais, você pode se sentar da forma como você quiser. As mulheres não são obrigadas a utilizar saia, tá? O que nós pedimos quanto à roupa, que a pessoa não venha com decotes e com roupas coladas ao corpo. Que ela venha com roupas bem folgadas, o máximo possível, né? Roupas folgadas, que não sejam decotadas, que não mostrem partes do corpo. Por exemplo, shorts não, né? Bermuda em dias muito quentes, abaixo do joelho, entende? E que sejam muito folgadas, que não mostrem o contorno nem do corpo masculino, nem do corpo feminino, tá? Então, por quê? Alguns lugares utilizam saia, e muitas vezes a pessoa não se identifica com aquilo. Muitas vezes a pessoa ela se identifica com o masculino e não com o feminino. Então por que usar saia? Simplesmente porque ela nasceu daquela forma. E no mundo que nós vivemos, cada vez mais nós temos que aceitar as diferenças. Então aqui na nossa casa nós agimos assim. Em outros locais, consulte o local, tá? Aqui nós temos respeito por todas as religiões e por todas as escolhas das pessoas, porque isso não cabe a ninguém julgar. Essa que é a grande realidade. Nós pedimos que você traga também, além da muda de roupa, que se possível, não é obrigatório, que você traga papel higiênico e uma garrafinha de água para seu uso, né? Porque durante o trabalho muitas vezes você não quer levantar toda vez para pegar um copo, né? Então é legal você trazer uma garrafinha de água ou a quantidade de água que você achar necessária. Aqui nós temos um bebedouro, né? Você, caso não queira trazer, pode tomar. É legal que você traga um colchonete, um cobertor e um travesseiro, independente de estar calor ou frio. Porque às vezes está muito quente, mas a pessoa sente frio. Às vezes está muito frio e a pessoa sente calor. Então depende da experiência que você vai ter uma sensação diferente, né? E isso inclui também as condições climáticas, tá? Eu sinto muito calor todos os dias, mas às vezes eu sinto muito frio, ao ponto de sentir até flocos de gelo sobre a minha cabeça, dependendo do trabalho, né? Então eu acho que é diferente para cada um. Então traga, se possível, colchonete, cobertor e travesseiro para o seu conforto individual. Caso não seja possível, você vai pegar ônibus, mora longe, não tem colchonete, aqui nós temos uma quantidade para algumas pessoas que não trazem, né?
Então, se possível trazer, é sempre bom, porque às vezes vem muita gente e quando vier muita gente falta para alguém, né? E aí não tem muito o que fazer. Então é legal que você sempre traga aquilo que você puder trazer. Depois do trabalho com a ayahuasca, nós fazemos pela manhã um café da manhã fraternal, ou pela manhã ou após o trabalho, né? Eu digo pela manhã porque geralmente fazemos à noite, mas não é regra, né? Então, depois do trabalho, as pessoas trazem um pãozinho, né, umas frutas, sucos, refrigerantes, bolachas, né, patês, para consumirem depois do trabalho. E todo mundo traz um pouco e todo mundo acaba conseguindo comer um pouquinho. Então é uma mesa fraternal. Aqui nós não temos cantina, como tem em alguns outros lugares, não apoiamos essa ideia, inclusive. E cada um traz um pouquinho do seu, tá? E divide todo mundo. Então, por exemplo, a não ser que você queira trazer alguma coisa individual, você pode trazer, se você quiser, uma marmita para você, alguma coisa desse gênero. Mas nós recomendamos que você traga alguma coisa para compartilhar com os irmãos, né? Para também é muito gostoso depois do trabalho você conversar com as outras pessoas, trocar experiências, né? Escutar às vezes o que a outra pessoa passou, também pode esclarecer um pouco daquilo que você viu. Então é interessante, é legal. Não pode falar durante o trabalho, né? Tem que ficar em silêncio mesmo, só falar o necessário. Se caso você tenha um filho, menores de idade, é importante falar sobre isso, menores de idade. Aqui na nossa casa nós temos a seguinte postura: o menor de idade quer vir tomar ayahuasca. Ele tem que trazer uma autorização registrada em cartório, feita de próprio punho, pelo responsável legal, tá? E tem que ser autenticada, né? Essa autorização, a pessoa vai, ela abre firma, né? Que é reconhecimento de assinatura, e depois reconhece essa firma no papel escrito de próprio punho, e o responsável pelo menor traz para a gente no dia do trabalho e conversa conosco. Porque muitas vezes o menor pode ter boas intenções, pode querer tomar ayahuasca com boas intenções, mas às vezes o familiar pode não querer, e isso pode trazer alguns problemas para o menor, para as pessoas que vêm na nossa casa e para a gente, né? Então, respeitando a escolha individual de cada família, a gente faz dessa forma. Então, nenhum menor toma ayahuasca aqui no grupo Lua Prateada sem que passe por esse processo. Ou pelo segundo processo, que é a presença do responsável legal durante o trabalho. O que é o responsável legal? Pai, mãe, né? Ou alguma pessoa que realmente seja responsável. Tipo, o pai e a mãe morreu e ficou o avô ou a avó cuidando dessa criança. Então, se realmente é o único responsável, então tudo bem. Agora, o irmão, sendo que os pais ainda estão vivos, não pode não, tá? Tem que ser o pai e a mãe mesmo, que são realmente os responsáveis legais. Então, se o responsável legal vier comungar a ayahuasca junto com esse menor de idade, na hora de preencher a ficha de anamnese, nós vemos que ele está preenchendo, ele assina a ficha dele e do menor de idade, e a partir daí os dois podem consagrar a ayahuasca aqui na nossa casa. Então não existe outra forma do menor de idade comungar a ayahuasca na nossa casa. Algumas pessoas pedem para que o menor só traga a ficha de anamnese assinada, mas aqui nós tomamos essa precaução por conhecimentos já anteriores, né? Infelizmente já tivemos experiências que nos obrigaram a tal. E é uma vez pelo menos, né? Depois que a pessoa pede essa decisão, essa autorização de próprio punho para os pais, a gente conversa com o pai, é uma vez só que o pai vai precisar fazer isso no cartório. Depois o pai só precisa pedir para o filho trazer a ficha de anamnese preenchida pelo pai, assinada, com as documentações certinhas. Isso é o que o CONAD pede, isso é o que nós fazemos. CONAD é Conselho Nacional Antidrogas. O CONAD é o órgão que regulamenta a utilização da ayahuasca no Brasil. Então eu vou deixar aqui na descrição o grupo multidisciplinar de trabalho do CONAD, que é o que fala sobre ayahuasca, sobre como devem ser os trabalhos, né? Que nos obriga, inclusive, a fazer a anamnese, a dizer essas coisas sobre os medicamentos, né? E utilizar a ayahuasca da forma que eu estou explicando para você. Mulheres grávidas. Mulheres grávidas não é aconselhável tomar ayahuasca até o 3º mês. Do momento que você sabe que está grávida até o 3º mês de gestação, não é aconselhável. Do 7º mês até o momento do nascimento, também não é aconselhável.
Então, do terceiro ao sétimo mês, existe sim a possibilidade de você consagrar ou comungar a ayahuasca. Depende do grupo em que você vai. Agora, de primeira vez, é melhor que você aguarde o final da gestação, porque essa experiência é muito forte. Ela é muito diferente do que você já vivenciou. Então, é melhor que você aguarde os 9 meses mesmo. Que você tenha seu filho, né? E aguarde esse período para que você consiga ter uma melhor experiência, né? Agora, algumas mulheres também ficam preocupadas quanto à menstruação. Não fiquem preocupadas quanto a isso. O que as meninas dizem, inclusive minha esposa, é que quando vocês estão nesse período, o fluxo pode ser, não quer dizer que socorro, o fluxo pode aumentar um pouco, como no caso da limpeza. Você pode ter uma limpeza relacionada à menstruação, né? E essa limpeza é só um aumento um pouco maior do fluxo durante o trabalho. Então traga absorventes, né? E se cuide da forma como você costuma se cuidar. Não tem nenhum segredo quanto a isso. Não é contraindicado você tomar nesse período, tá certo? Pode sim tomar. Aí é uma questão da sua escolha. E agora que eu falei tudo isso, que eu fiquei um tempão falando isso pra você, eu só desejo que você tenha uma ótima experiência na sua primeira vez com a ayahuasca. É difícil, não é uma coisa tão fácil, mas só tem caminhos bons para você percorrer, né? Às vezes, todas essas coisas que são ditas sobre a ayahuasca são experiências pessoais. Então não quer dizer que essas coisas aconteçam realmente com você. As visões, a limpeza, tudo é individual. Então tenha consciência disso. Nem todas as experiências que tem na internet, tanto positivas quanto negativas, são as que você vai ter. Nem as que eu tive, nem as que outros tiveram. As recomendações e as restrições, sim, são coisas que você deve prestar muita atenção, né? E eu espero realmente de coração que você tenha uma ótima experiência, que você consiga encontrar aquilo que você está buscando, né? E se entrega. É a grande dica, é o grande lance, né, de você experienciar a ayahuasca, é a entrega. Não fique esperando ou tentando entender as coisas, não fique tentando raciocinar a experiência conforme você for tendo. Se entrega. Abre seu coração para sentir o amor. Não tem mais o que ser dito. Tá certo? Ai, mas eu não acredito muito nisso, parece um papo de hippie. Parece mesmo. Parece mesmo. Mas é uma realidade. Se você está buscando ayahuasca, essa é a melhor dica que alguém pode te dar. Siga as recomendações, siga as restrições, né? Confia na experiência que você vai ter. Tome a ayahuasca com bastante sabedoria. Pesquise bastante antes, né? Não leve só esse vídeo como parâmetro. Esse vídeo aqui não é uma biblioteca, ele não é um guia completo sobre todas as coisas que acontecem. Muito pelo contrário, ele está incompleto. Eu passei um pouco por cima, né, daquilo que as pessoas precisam saber, digamos assim. É mais ou menos como se fosse uma palestra de início, né, de quando você vai tomar a ayahuasca pela primeira vez. Então eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, né, ou deixando os comentários aqui embaixo no YouTube, ou pessoalmente aqui na minha casa, caso você esteja vendo esse vídeo aqui no Lua Prateada, tá bom? Eu agradeço de coração, muito obrigado pela oportunidade. Gratidão.